O crânio da Criança das Estrelas é um crânio real, encontrado na década de 30. É tratado por muitos teóricos dos antigos astronautas como uma evidência física de que alienígenas ou seus híbridos estiveram na Terra. Nenhum relatório científico independente foi publicado sobre esse crânio, e há suspeitas de que os dados que demonstram ser ele humano tenham sido suprimidos. No entanto, há uma comunidade muito ativa de pesquisadores que divulgam sua existência e o tratam como prova incontestável do contato extraterrestre. O problema com o reconhecimento do crânio vai muito além da simples coleta, análise e interpretação de dados. Há questões éticas importantes sobre a maneira como os restos mortais são tratados. Mas de onde ele veio? O que ele representa? Onde se encontra? E mais importante, qual o possível significado desse curioso artefato para todos nós? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. O crânio teria sido descoberto por uma garota americana de El Paso em 1932. Ela estava visitando uma mina abandonada perto de Copper Canyon, no México, a cerca de 160 quilômetros a sudoeste da cidade de Chihuahua. A história mais difundida afirma que a garota encontrou o crânio atrás de uma parede de uma câmara profunda. Ele estava caído ao lado de um esqueleto de um adulto esparramado no chão da mina, como se a pessoa estivesse carregando o crânio. Embora a garota tenha tentado recuperar o esqueleto inteiro, uma inundação relâmpago levou a maioria dos restos mortais e tudo o que ela conseguiu salvar foi o crânio incomum. Ela então o levou para casa, limpou e mostrou para um professor que se interessou pela descoberta e pediu para mostrá-la a um especialista em anatomia. Supõe-se que, posteriormente, o crânio tenha sido comprado por um médico e que tenha trocado de mãos ao longo das décadas, sendo adquirido por interessados em itens incomuns. O crânio teria pertencido a pelo menos 4 pessoas diferentes até 1998, quando foi adquirido pelos atuais proprietários. Isso significa que as informações sobre sua descoberta são truncadas, na melhor das hipóteses. O crânio encontra-se atualmente na posse de Ray e Melanie Young. Melanie era uma enfermeira que ficou convencida de que a forma bizarra do crânio não poderia ser resultado de deformidades humanas comuns. Para tentar descobrir mais sobre sua origem, o casal procurou o autor Lloyd Pye, que havia publicado controversos trabalhos sobre a origem da raça humana e do suposto envolvimento de alienígenas em nossa criação. Pye ficou muito impressionado com o achado e se converteu numa espécie de guardião do misterioso crânio. Desde então, todo o acesso a ele tem sido estritamente e fortemente controlado. Em 2010, Pye contratou seu próprio geneticista para realizar análises de DNA na peça. Ele tem promovido o crânio principalmente para grupos de ufólogos e entusiastas como prova da existência de extraterrestres entre nós. Pye também foi responsável por criar o nome Criança das Estrelas, Star Child, usado para se referir não apenas ao crânio, mas a supostos híbridos humanos alienígenas que figuram em suas teorias. O crânio em questão é grande, com uma capacidade de 1.600 centímetros cúbicos, cerca de 200 centímetros cúbicos, maior do que um crânio adulto humano médio. Embora tenham sido feitas alegações de que é composto de um material que se assemelha ao esmalte do dente, sua formação principal é hidroxipatita de cálcio, material padrão nos ossos de mamíferos. Ele contém os ossos normais presentes no crânio humano. No entanto, apresenta deformidades óbvias em praticamente todos eles. Além disso, o osso occipital na parte de trás do crânio foi severamente achatado. Também
não há seios frontais, condições que afetam cerca de 10% da população mundial. A análise de uma porção descolada da maxila direita mostrou dentição permanente, não irrompida, e uma idade estimada em torno de 5 a 6 anos no momento da morte. O primeiro teste de DNA realizado no crânio foi conduzido pelo laboratório Bureau of Legal Dentistry da Universidade de British Columbia, no Canadá, em 1999, que demonstrou se tratar de uma criança do sexo masculino. Esse resultado foi contestado por pai, que afirmava ter havido contaminação do material e que a conclusão havia sido errônea. Um segundo teste foi realizado em 2003 pela Trace Genetics de Davis, na Califórnia, uma empresa privada que realiza testes de DNA. De acordo com o relatório do exame, a amostra demonstrou presença de material genético consistente com o halogrupo C, típico de nativos americanos, conforme revelado por meio de 2 extrações independentes realizadas em fragmentos do osso parietal. A segunda conclusão é que o perfil genético possui uma sequência diversa, desconhecida, que não podia ser determinada. Em 2010, novas análises de DNA foram realizadas pelo programa National Institute of Health, que comparou sequências de proteínas com bancos de dados e calculou a significância estatística das correspondências. O objetivo era determinar relações funcionais e identificar o perfil dos genes. O procedimento descobriu 265 pares combinados, demonstrando que ao menos uma parte do DNA era ser humano, mas o restante permanecia indeterminado. Segundo Lloyd Pye, isso constitui uma prova cabal de que o crânio, embora possuísse genes humanos, tinha também uma porção de DNA desconhecido, que, na opinião dele, origem extraterrestre. Pye sugeria que a criança das estrelas seria um tipo de híbrido humano-extraterrestre. A datação por radiocarbono foi realizada em 2004 pela Beta Analytic de Miami, que forneceu uma idade aproximada do crânio entre 900 e 1.100 anos. Isso coloca o crânio como contemporâneo da cultura Mogollon, que floresceu no norte do México e no sudeste dos Estados Unidos no início do segundo milênio. A prática da deformação craniana era amplamente praticada por esse povo, ainda que nada semelhante tenha sido encontrado em escavações de antigos cemitérios dessa população. Crânios deformados eram um fenômeno comum no continente americano antigo. O crânio de recém-nascidos consiste em ossos que ainda não estão fundidos e podem ser moldados em formas artificiais por meio de tábuas pressionadas contra a cabeça do bebê. Essa variedade de deformações pode ter sido praticada no crânio da tal criança das estrelas. No entanto, outros aspectos do crânio parecem distintamente patológicos. A falta de seios frontais, a capacidade cranina excessivamente grande e as formas das órbitas são indícios de graves doenças congênitas. É possível que essas deformidades profundas possam ter sido resultado de hidrocefalia congênita, uma condição na qual o crânio se enche de líquido. Outra condição que pode produzir deformidades semelhantes é a progeria, na qual sintomas semelhantes ao envelhecimento prematuro são causados por uma mutação genética. Acrescente a isso a deformação deliberada do crânio, que provavelmente começou imediatamente após o nascimento, e teremos um crânio de formato incomum. A conclusão científica mais provável mostra que o crânio da criança das estrelas pertenceu a um menino humano muito doente, que provavelmente morreu em face das alterações realizadas em seu crânio e da presença de várias doenças. É claro, à primeira vista, o crânio da criança das estrelas se assemelha muito ao de alienígenas conhecido como os Greys, com seu rosto amendoado, grandes olhos e boca pequena, que muitos apontam como a aparência mais provável dos extraterrestres.
Uma reconstrução da aparência da criança das estrelas na época de sua morte nos dá uma imagem impressionante que muitos ufólogos podem considerar conclusiva, mas mesmo essa semelhança não é o bastante para testar a origem extraterrestre da criança. De fato, há bem pouco no crânio desta criança que indique que ela seja outra coisa além de um indivíduo muito doente e muito humano, cuja cultura dos pais os incentivou a achatar a parte de trás de sua cabeça. A controvérsia, entretanto, apenas cresce ao longo dos anos. Mas e você? Qual a sua opinião? O crânio da criança das estrelas seria realmente uma evidência de que extraterrestres híbridos viveram e possivelmente vivem entre a gente? Deixe seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.